Graças a Deus, né, irmãos, que nós estamos aqui. É que nem eu falei ontem, né? No primeiro ano aqui, eu estou muito feliz, né? Junto com as irmãs. Graças a Deus, né? Que Jesus tem nos guardado e nos livrado e nos dado força e graça. Eu irei ler aqui também Salmos, irmão. Salmos 24, o 9 e o 10. Amém? O 9 fala assim: Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Assim é a responsabilidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de deixar aqui em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, que há um tempo para todas as coisas em nossas vidas, né? E nós temos que entender o tempo de Deus em nossas vidas. É um tempo, irmãos. E muitas vezes a gente tem que aprender a ouvir o que Deus está falando conosco, parar e ouvir. Qual é o tempo do Senhor na minha vida? Qual é o tempo? Qual é o tempo que o Senhor tem agora para mim? E eu me colocar naquela posição do tempo do Senhor na minha vida, né? Que nós viemos obedecer, irmão, para que a gente não viemos chorar, porque há um tempo de nós nos abraçar e há um tempo também de nós nos afastarmos, né? Esse é o tempo de Deus na nossa vida. E eu queria assim dar um tempo maior para a palavra, irmãos. Irmãos, olha, eu vejo assim que na hora da palavra, irmãos, é uma coisa assim, nós já ouvimos muitos louvores, muitos louvores, irmãos. E eu queria dar um tempo assim, bem maior assim para a palavra, irmão, porque a palavra de Deus disse: conhecerei a verdade vos libertará. Glória a Deus. Né? É a palavra que nos liberta, irmãos. O louvor é maravilhoso, irmão. O louvor ele prepara a nossa alma, o nosso espírito, para nós recebermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, eu costumo assim dizer assim, quando o Senhor está falando, irmãos, esquece, sabe? Seja qual for a dificuldade que você esteja atravessando. Você fala assim: irmã Josefina, você não sabe o que eu estou passando, mas você também não sabe o que eu estou passando. Então deixa, irmão, porque, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu já recebi milagres assim, tão grande, irmãos, de estar na casa do Senhor. E quando eu chegar, eu achava assim que estava tudo acabado, mas eu estou falando, é tudo mesmo. E eu chegar, irmã, e o negócio estava tudo no lugar. Então, quando você está aqui adorando, o Senhor está trabalhando lá por você. Então, não deixe, irmão, que nada tire, nada arranque do teu coração a semente da palavra, amém? Eu vou estar chamando, né, o nosso irmão Josué, presbítero, né, presbítero, diácono, né, o nosso compastor, né? Nosso pastor falou que ele é compastor, eu não sou compastor, né? Josué vai estar orando para a nossa preleitora. E a irmã faz como achar melhor. Se quiser louvar, né? Tu dando um tempo, a irmã louva também, canta, né? Traz a palavra, o que Deus colocar no teu coração, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, ficamos de pé por gentileza, irmãos. Vamos apresentar um vaso, né? O vaso é de barro, viu, irmãos? Quebra. Mas dentro dele não quebra, não. O que tem dentro dele, o Criador colocou. Pai querido, estamos na tua presença, louvamos, exaltamos, mandamos, Pai querido, glórias para cima. Agora precisamos ouvir a tua resposta. Senhor, nós precisamos aquecer a nossa alma com a tua palavra. Senhor, usa o teu vaso agora. A serva, Pai, que veio hoje para ser o vaso, Senhor, que trará uma mensagem para meus ouvidos e para o meu coração e para a minha alma, e assim, Pai, para alegrar o meu espírito, para que o meu espírito possa conversar com o teu espírito e podermos clamar a Pai. Senhor, eu estou aqui para ouvir. Senhor, a igreja está aqui para ouvir. Agora usa a tua serva, Pai. É um canal de bênção nesta noite e nós estamos esperando a tua voz. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos sentar, dando glória a Deus e aleluia.
porque Ele é digno de toda honra, de toda oração. Quero aqui deixar o meu agradecimento primeiramente ao meu Deus, a quem tem nos dado este dia para estarmos aqui. Ele me escolheu. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por esta noite. Também agradecer ao meu tio Léo, agradecendo ele, eu agradeço a todos os obreiros dessa casa, pelo carinho, as irmãs do círculo de oração, que Deus continue abençoando, pela confiança de eu estar aqui ministrando nesta noite, a todos que aqui estão, né? Eu não posso deixar de agradecer ao meu esposo, que sempre está comigo, eu sempre estou com ele, e a minha filha também, hoje está comigo também. E a minha família, né? Hoje a minha família veio, me fez uma surpresa, minha tia Leia, né? Beijo no coração, tia, que Deus continue te abençoando neste lugar. Eu sei que o Senhor tem coisas boas aqui para a senhora. Andréia, não foi em vão a sua vinda aqui. Meu sobrinho Peritson, minha sobrinha Thaís, que Deus abençoe. Enfim, a toda esta igreja. Que Deus abençoe grandemente o carinho com o qual vocês têm me recebido. E antes de eu começar, eu queria que você prestasse muita atenção numa afirmação que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Uma afirmação teológica que diz assim: a fidelidade de Deus é o centro da história. A fidelidade humana é a resposta à graça divina. A felicidade de Deus é o centro da história. E a felicidade humana é a resposta à graça divina. Amém? Com base ao texto que vocês nos deram, Ruth 1:16. Eu não vou ler todo para não tomar tempo. Nós vamos ficar apenas no versículo 16. A minha leitura é um pouco diferente. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Irmãs, quando ouvimos falar de Ruth, normalmente nós pensamos assim: é uma mulher fiel, uma mulher corajosa, determinada. De fato ela é sim uma mulher fiel, corajosa, determinada. Mas Ruth foi uma mulher admirável. O livro de Ruth não é em primeiro lugar a história de uma mulher fiel. O livro de Ruth é a história de um Deus fiel. Repetindo, o livro de Ruth não é em primeiro lugar a história de uma mulher fiel. É a história de um Deus fiel. Hoje eu vou estar falando de um Deus fiel. Ele foi fiel com Ruth. Ele é fiel comigo. Ele é fiel com você. Ele te ajuda nas adversidades. E nesta noite estarei falando para você que a Bíblia aqui não entrega essa história para nos dizer apenas: seja forte como Ruth. Não, a Bíblia não diz isso. A mensagem ela é mais profunda, ela é mais forte, ela é mais impactante. Ela diz: confie no Deus que foi fiel a Ruth, a Noemi e toda a redenção. Esta é a mensagem de Deus para nós. Confie no Deus fiel, na fidelidade de Deus para a sua vida. E antes de vermos a decisão de Ruth, precisamos enxergar a mão do Senhor. Antes de admirarmos a perseverança de Ruth, precisamos adorar a fidelidade de Deus. Nesta noite aqui, olhando para este livro de Ruth, eu quero afirmar uma verdade simples e poderosa. A fidelidade que vence a adversidade é, antes de tudo, a fidelidade a Deus. Ruth, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a fidelidade.
não nasce simplesmente, ela não é simplesmente autossuficiente. Nós não somos autossuficientes, só nós nos bastamos, não. Nosso Deus é a nossa fidelidade. É nele que nós dependemos. Mas a graça de um Deus que primeiro foi fiel a nós. Olha que lindo, irmãos. A graça de um Deus que primeiro foi fiel a nós. Nós temos que ser fiel a este Deus. E para compreendermos essas verdades, precisamos entrar na história, não lá atrás, mas pelo começo. Antes de vermos Ruth no campo de Boaz, antes de ouvirmos as mulheres celebrando a restauração, antes de enxergarmos a linhagem que aponta para Cristo, precisamos olhar para uma casa marcada pela fome, pela perda, pela dor. Porque é justamente ali, no cenário mais improvável, que Deus começa a revelar que a sua fidelidade não depende de circunstância estável, favorável. Olha que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. A fidelidade de Deus não depende da circunstância delas estarem favoráveis. Ah, Deus vai fazer porque está tudo certinho. Então, Deus não precisa de caminhos. Ele não precisa de atalhos. A fidelidade dele ele é fiel e ponto. Ele é fiel para nós. Né? Em primeiro lugar, olha só. Deus continua sendo Deus quando não entendemos os seus caminhos. Olha só. Deus continua sendo Deus quando não entendemos os seus caminhos. Olha só, Noemi saiu de Belém com o marido, com o filho, mas ela voltou sem eles. Ela carregava o luto, frustração e amargura. Suas palavras revelam um coração ferido. Eu parti cheia, porém o Senhor me fez voltar vazia. Noemi via perdas, sepultura e vazio. Oh, aleluia! Mas Deus via um caminho de restauração que ela ainda não conseguia enxergar. Aleluia! Quantas daqui ainda estão assim? Não vê um caminho, não vê a situação que você não está conseguindo ver uma saída, mas Deus está ali, ó. Ela não consegue enxergar, mas o Deus fiel está passando com ela. Aleluia! Aleluia! As jovens aqui, as irmãs aqui, que estão dependentes de uma situação. Mas o Senhor nessa noite diz: eles estão enfrentando medo do futuro, pressão emocional, escolhas difíceis e crises de identidade. Há irmãs aqui mais idôneas, que elas têm o coração ferido, sofrimento. Aparentemente o coração está alegre, mas só ela sabe como está o seu coração. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite: que a dor não é soberana. As lágrimas não têm uma palavra final. Deus continua reinando, mesmo quando o coração está quebrado. A dor não é a palavra final. A dor não é soberana. Irmã, isso vai passar. Aleluia. Isso vai passar. Nós temos que crer e confiar no Deus fiel. O Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E aí Deus continua dizendo que Noemi, mesmo sendo Deus, tanto nos começos como nos momentos incertos, tanto nos momentos dolorosos, corrigindo. Mas o Deus de Noemi continua sendo Deus.
tanto no começo incerto quanto nos começos dolorosos. Em todos os momentos Deus está conosco. Independentes, nós estamos passando, minha família, meu tio sabe, nós estamos passando um momento muito difícil. Nós estamos com, meu esposo está com o pai dele internado há 46 dias na UTI. E a gente ontem, começando a ler esta palavra, e eu falei para ele, essa palavra é para nós. Porque nós temos que crer num Deus que tudo pode. O médico disse, nós já fizemos o que podia fazer. Agora o corpo tem que responder. Quem é o dono do corpo? Aleluia! Deus é o dono do corpo. Eu creio, irmão, que se Deus quiser, hoje o meu sono levanta daquele lugar. Que Ele tira aquela tráqueo e vai em casa. Mas se Ele também não fizer, eu também creio, porque tudo tem um tempo determinado. Porque tudo está debaixo do céu, está no controle das mãos dele. Nós temos que entender o tempo de Deus. Aleluia! A fé madura não precisa compreender todos os caminhos de Deus. Ela descansa no caráter dele mesmo, quando a direção a direção parecem certas. Então a nossa fé, nós temos que ter consciência da nossa fé. Nós temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Nós descansamos. Descansa, irmã. Descansa no Senhor nesta noite. Aquieta o teu coração. Ele está aqui, Ele é um Deus fiel. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então descansa o teu coração nesta noite. Segundo, Deus chama os improváveis pela sua graça. Como a irmã disse, não era para nós estarmos aqui, mas nós fomos alcançados pela graça. Nós estávamos perdidos, mas hoje nós estamos aqui. Nós fomos alcançados. Ruth não era diferente. Ruth era moabita, estrangeira, viúva, sem direitos naturais em Israel. Ela não tinha um currículo, posição, segurança, garantia. Humanamente falando, Ruth era improvável. Mas a graça de Deus alcança os improváveis. Aleluia! Quando Ruth declara que esse é o tema, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, não estamos falando apenas de uma mulher forte tomando uma decisão bonita, não. Estamos vendo a graça de Deus atraindo uma mulher estrangeira para perto do Senhor. Ruth responde o chamado, mas a redenção começa na iniciativa de Deus. Ruth responde o chamado, mas a iniciativa é de Deus. Aleluia. Ruth não é um exemplo porque venceu pela sua própria força. Ruth não é um exemplo que venceu com a sua própria força. Nós não somos um exemplo que vencemos com as nossas próprias forças. Mas ela é testemunho, porque foi alcançada pela graça. A fidelidade dela não deve nos levar à exaltação da capacidade humana, mas a adoração do Deus que transforma histórias improváveis. Deixa eu falar algo aqui. Talvez aqui no nosso meio tem uma irmã que se sinta improvável. Por causa do passado, da idade, das perdas, da família, das limitações, das feridas. Mas Deus não escolhe como o homem escolhe. Ele chama pela graça, sustenta pela graça e usa para a glória de Deus. Aleluia! Ele chama pela graça, sustenta pela graça e usa para a sua glória. Aleluia! Deus, Ele não espera encontrar pessoas perfeitas para começar a sua obra. Ele alcança pessoas quebradas para revelar a perfeição da sua graça. E quando Deus chama, Ele nem sempre trabalha de forma visível aos nossos olhos. Muitas vezes Ele age no silêncio. Como é difícil
Como é difícil a gente entender o silêncio de Deus. Como é difícil. O livro de Ruth, não vemos grandes sinais a cada página. Não há mar se abrindo, não há fogo descendo, não há muralha caindo, mas Deus está presente em cada detalhe. Na volta para Belém, no campo onde Ruth estava. Irmã, vocês perceberam? Ruth estava lá num lugar improvável e Deus veio ali, usou Boaz, deu nome, deu... Irmãs, Deus usa o improvável. Quando Deus quer abençoar, é no silêncio. Ai, mas eu preciso... Irmã, escuta o vento. Escute o passarinho. Deus fala conosco. E Ele fala no silêncio. Às vezes você está sozinha na sua casa, tem alguma coisa. Deus toca no seu coração. Vamos aprender nesta noite a entender o silêncio de Deus para nós. Porque sempre nós queremos no agito, que Deus usa Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, irmã. Se Ele quer usar, Deus usa. Mas Ele fala também no silêncio, irmãs. Ele fala no silêncio. Nós precisamos entender o silêncio de Deus. E Ruth, ela soube entender. Mas Deus estava em cada detalhe. Na volta de Belém, Deus estava com ela. No campo com Ruth, Deus estava lá. Ela vai colher, Deus estava lá. No encontro com Boaz, Deus estava presente. Na proteção recebida, na restauração de Noemi e no nascimento de Obed. Deus se faz presente no silêncio. Ele não precisa de alarde para te abençoar. Ele não é nós que precisamos de holofote. Eu vou falar para ela, Deus vai usar, ela vai fazer isso. Não, Deus não precisa. Nós precisamos de Deus. Ele não precisa de nós. Porque eu vou dar glória a Deus? É porque eu preciso adorar ao Senhor. É porque eu preciso glorificar o Deus que me livrou de todos os lados. Aleluia, aleluia. Eu creio, eu sei que todos os irmãos creem no Deus que cura, fala, batiza, renova, manifesta o seu poder. Mas também precisamos lembrar que Deus não está ausente quando não há espetáculo. A providência divina muitas vezes trabalha no cotidiano, nos detalhes simples, nos encontros aparentes comuns, como até as portas fechadas. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Deus, quando trabalha no silêncio, Ele é poderoso para transformar aquilo que parecia amargura. Ó Noemi, Deus não transformou? Aquilo que parecia amargura virá um testemunho. Aleluia. Aquilo que te faz chorar hoje, amanhã pode te fazer chorar, mas de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Deus transforma a amargura em louvor e o vazio em testemunho. É verdade, Jesus. Noemi pediu para não ser chamado mais de Noemi, mas de Mara, porque a sua alma estava amarga. Ela dizia ter voltado vazia. Mas no final do livro, no final do capítulo, aquela mulher que dizia estar vazia, termina com um menino nos braços. Aleluia. As mulheres declaram: bendito seja o Senhor que não te deixou sem um resgatador. Aonde Noemi viu o fim, Deus viu o processo. Noemi viu vazio, Deus viu restauração. Noemi viu amargura, Deus estava preparando louvor. A história dela nos ensina que a dor pode ser verdadeira, mas não precisa ser definitiva. A dor pode ser verdadeira, mas ela não precisa durar para sempre. Você tem um Deus fiel que cuida de você. A história de Ruth é um Deus fiel. É de um Deus que tudo pode fazer, transformar a vida dela como Ele transformou. E eu tenho
certeza que nessa noite Ele transforma vidas, Ele abre porta, Ele cura, Ele renova, porque Ele é fiel. Não é porque eu estou falando não, irmãs, é porque o meu Deus é fiel. A fidelidade dele é para todos. Aleluia! Muitas irmãs aqui chegaram neste culto sorrindo, mas por dentro carregando lutas que ninguém vê. Algumas perderam pessoas, oportunidades, sonho, saúde, confiança ou alegria. Mas o Deus de Ruth e de Noemi, o nosso Deus, Ele não desperdiça lágrimas. Aleluia! O nosso Deus não desperdiça lágrimas. A tua lágrima, irmã, que você tem chorado, pode ter certeza, ela tem valor. O nosso Deus está aqui, irmã, pronto para lhe atender, sendo a vontade dele. Mas o Deus de Ruth e Noemi ainda restaura. O nosso Deus também restaura. Ele não desperdiça lágrima. Ele sabe transformar feridas em testemunho. A irmã que me antecedeu aqui contou do seu testemunho. Ela não estava trabalhando, mas ela creu num Deus que fez a promessa. Ela tirou o passaporte. Por isso que os outros falam, né? O crente é doido. A mulher não está trabalhando, vai tirar passaporte para ir para onde, né? Mas o nosso Deus é fiel, irmão. O nosso Deus não trabalha como a gente pensa. Ele não pensa como nós pensamos. Graças a Deus por isso. Porque se ele pensasse como eu penso, eu ia falar, meu Deus, não vou nem gastar dinheiro para tirar esse passaporte. Mas Deus, Ele é fiel. Ele sabe transformar feridas em testemunho e vales em lugares de encontro com a sua graça. Aleluia. Você que chama de fim, olha que coisa bonita. Você que chama de fim pode ser o lugar onde Deus está preparando um novo começo. Aleluia. Aonde você acha que acabou, o Senhor vai vir e vai fazer. Aleluia. Aonde você pensa, não tem mais jeito, o Senhor vem e faz, restaura, renova e chama pela graça. Aleluia. Você pode, eu tenho certeza que tem irmãs aqui que ora pelo seu esposo, que ora pelos seus filhos e fala, Senhor, eu não vejo mais, não tem mais jeito. Irmã, tem jeito sim, você está servindo um Deus fiel. Ainda que nós não entendemos o trabalhar dele, porque é difícil entender quando a gente vê o meu sogro ali na UTI, entubado com a tráqueo, e ele pergunta, meu Deus, por quê? Como pode? Meu pai é assim, assim. Irmã, ainda que nós não entendemos, o Senhor faz da maneira que Ele quer. Não é como eu quero. A minha vontade era ir lá e arrancar ele. A minha sogra esses dias falou, me deu vontade de trazer meu velhinho para casa. Mas não é a nossa vontade. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho confiança que o Senhor está trabalhando em alguma área que eu não sei. E eu falo para Ele, Senhor, eu não preciso saber, mas trabalha na vida do meu sogro. Ainda que nós não entendemos, faça o teu querer na vida do meu sogro. Ainda que um dia venha doer na nossa alma, mas Senhor, faça o teu querer. Por que o querer de Deus, irmãs? Porque o querer de Deus é o mais perfeito, é o único que não vai te trazer prejuízo, é o único que não vai te deixar com o seu saldo zero ali. Deus é o único, irmã, que pode resolver sem deixar nenhum sinal de perda na sua vida. Então, irmã, não desista, continua, insista, continua, vá em frente. Eu sei que esses 43 anos houve luta sim, houve vitória sim. Aí a gente sempre fala, quando as coisas estão bem, vem uma prova. Por que vem prova? Porque senão a gente não busca, a gente descansa. A gente deveria ser mais inteligente com Jesus, né? A gente buscar Ele assim mais fervor todos os dias, porque a gente não ia ter prova.
Mas eu sei que teve aí 43 anos para vocês estarem aqui. Se for contar, se cada uma pudesse contar hoje, você poderia contar a sua história, o que Deus fez por você. Tem um milagre na sua vida. Aleluia. Tem algo que Deus fez que você nem imaginava. Você tem para glorificar o Senhor nesta noite. Então, irmãs, não fique pensando no seu presente. Não fique pensando no hoje. Pensa no que Deus pode fazer amanhã e já agradeça hoje. Aleluia. Agradeça ao Senhor pelo que você tem hoje. O meu esposo sempre diz, se eu oferto hoje é porque o Senhor me deu ontem. Então oferte ao Senhor o seu louvor hoje. Aleluia, porque Ele tem dado algo para você. Não é possível que nesses 43 anos que vocês estão aqui, o Senhor não fez nada por você. Olha para suas mãos aí, as irmãs. Olha, respira. Irmã, Deus fez por você. Você está viva com saúde. Aleluia. Glorifique ao Deus fiel. Glorifique ao Deus que pode restaurar. Glorifique ao Deus que pode ir lá no seu lar colocar o que você precisa colocar do jeito dele. É do jeito dele. Não, o negócio tem que ser do jeito do Senhor. Não pode ser do nosso. Nós somos seres humanos falíveis. O Senhor é infalível. Aleluia. Ele não fica devendo nada para ninguém. Bendito seja o teu. E para mim terminar, que Boaz aponta para Cristo, o nosso verdadeiro resgatador. Boaz, ele não entra na história como resgatador. Boaz entra na história como resgatador. Ele acolhe Ruth, protege a sua dignidade, garante provisão, assume responsabilidade e preserva a herança. Mas Boaz não é o centro, nem o final da mensagem. Boaz aponta para alguém maior, Jesus Cristo. Ele é o Deus fiel. Nós também éramos estrangeiros como Ruth era, sem mérito, sem esperança, diante de um Deus, mas Cristo veio ao nosso encontro. Ele pagou um alto preço, um preço de cruz, nos resgatou com seu sangue, nos recebeu pela graça e nos deu a herança eterna. A história de Ruth não termina apenas em um casamento, em família ou superação. Ela termina apontando para a redenção. Aleluia! Ruth entra na genealogia de Davi e mais adiante na linhagem do Messias. A pequena história de uma viúva estrangeira estava ligada ao grande plano de Deus para trazer ao Salvador ao mundo. Olha que coisa linda! É o improvável. É o improvável que Deus usa. Aleluia! A identidade de uma mulher cristã não está primeiramente no estado civil, na idade, na maternidade, no ministério, na aparência, no reconhecimento ou numa história de família. Sua identidade está em Jesus Cristo, o Redentor que comprou, chamou, perdoou